Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Nesta Comissão Executiva, dividimos a agenda entre dois temas. Por um lado, a poupança. Esta quarta-feira comemora-se o Dia Mundial da Poupança e durante esta semana vamos tentar perceber, na Comissão Executiva, como é possível aumentar o aforro dos portugueses. Tarefa difícil, mas é isso que vai estar em cima da mesa. Mas também vamos tentar perceber se Portugal pode ou não ser um centro de competências a nível mundial, atraindo algumas das maiores e melhores empresas do mundo. A Portugal Telecom está a fazer uma mostra do que de melhor está a acontecer a nível de tecnologia e inovação na área das comunicações, gadgets e não só, e que prometem dar que falar e facilitar a vida dos mais variados utilizadores. Quando, há cerca de um mês, os donos dos pequenos estabelecimentos se queixaram do valor das taxas pagas aos bancos pela utilização de terminais multibanco, soube-se que estava a ser estudada uma forma dos portugueses usarem o telemóvel para pagamentos no dia-a-dia. O projeto, da autoria da Portugal Telecom, é agora apresentado no PT Technology and Innovation Conference, um evento de 2 dias, montra da reinvenção da operadora, cada vez mais de serviços e menos de telecomunicações. Se você olhar, por exemplo, para aquilo que é a utilização que as pessoas hoje em dia fazem no telemóvel, só 22% é voz, 78% são várias outras coisas, SMS, e-mail, ver vídeos, etc. E por isso essa transformação na nossa empresa iniciou-se em 2008, com um grande apoio do nosso Conselho de Administração, que nos levou a investir maciçamente em novas tecnologias, e hoje o resultado está à vista. Mais de 50% do negócio da PT são dados e com tendências para crescer. O primeiro projeto piloto a ser testado em cenário real é o pagamento de parquímetros via telemóvel. Vai ser implementado nas próximas semanas em Sintra. Estão outros na calha também. Aplicações para telemedicina e educação, para além de soluções empresariais. Produtos tecnológicos desenvolvidos nos últimos anos, agora mostrado a clientes, parceiros, investidores e até agências de rating. Eu penso que para muitas pessoas é muito surpreendente o trabalho que está sendo feito do ponto de vista tecnológico aqui no nosso país. Eles conhecem a Portugal Telecom, nós temos uma política de comunicação com o mercado regular e por isso eles conhecem, mas como sabemos, ver para crer, eles vão ver que muitas das soluções e produtos e serviços do qual nós falamos em reuniões que fazemos lá fora, funcionam, existem e que efetivamente garantem uma experiência única. Portugal Telecom has been very advanced in terms of thinking about how it needs to integrate its network and how it needs to modernise its network. It's unfortunate that the economic situation has slowed the financial performance down, but I think the company has done a good job in terms of investing. Apesar da crise do país, no que toca a grandes empresas como a Portugal Telecom, a nota de rating é positiva, com perspectivas de melhorar. A operadora agora focada em desenvolver tecnologia para tornar mais fácil a vida dos portugueses. Bom exemplo de como é possível utilizar as grandes empresas portuguesas também para tentar vender o país da melhor forma, obviamente, e aquilo que é o nosso know-how. São convidados desta edição da Comissão Executiva Isabel Meireles e Vítor Scária. Agradeço aos dois a vossa presença nesta comissão. Isabel, aqui está um exemplo de como é possível tentar atrair para Portugal um país numa localização geográfica perfeita, com um tempo perfeito, num continente perfeito, mas às vezes é difícil atrair algumas competências internacionais para o nosso país. Como é que é possível fazer esse trabalho? Bom, antes de mais, como está a fazer a PT. Foi, de facto, um mega evento onde foram apresentadas inovações tecnológicas que facilitam a vida e nos fazem transportar ao século XXIII, provavelmente, e mostram aquilo que de melhor também se faz em empresas portuguesas, como a PT, investimentos em fibras ópticas, a quarta geração de telemóveis. E depois uma coisa que me impressionou particularmente foi aquele data center que é suposto ser o 6º maior do mundo, localizado na Covilhã, portanto, que é uma região do interior, supostamente diversificada, e, portanto, há aqui toda uma magia, diria mesmo, à volta deste projeto, que, inclusive, teve a coragem de trazer os grandes das agências de rating, da Fitch, da Moody's, etc. Portanto, a demonstrar que, de facto, não se tem medo
medo da cotação que estas agências possam dar à PT, mas sobretudo a fazer o casamento entre coisas que nós temos boas, que é a imaginação, a capacidade tecnológica, porque somos bons, já demonstramos, não só a nível de patentes, como a nível das próprias empresas que as desenvolvem. Agora, é evidente que eu considero também que é preciso haver uma dimensão crítica, porque o inventor, digamos assim, individual, neste momento não tem capacidade, tem que estar inserido numa organização, não sei se grande, se pequena, mas numa organização com capacidades que não são fáceis de obter e que é aí que Portugal falha na organização, daí que empresas como a PT possam ser centros de competência e mesmo de excelência que captam nesta área das novas tecnologias para Portugal projetos de imenso interesse e de investimento, obviamente. Vítor, algumas empresas portuguesas têm vindo a fazer este caminho, a EDP, a PT e eventualmente também a Sonai, em alguns casos, no sentido de tentar levar com elas algumas empresas mais pequenas. Este trabalho em rede, este trabalho em network, esta interação entre grandes empresas e pequenas empresas é algo que não é muito comum, é algo relativamente recente em Portugal. E a Isabel tocou nesse ponto, porque se há coisa que falha em Portugal, e uma das coisas que nós habituamos a ouvir falar numa questão que é Portugal é um país de pequenas e médias empresas. É verdade, mas quando nós analisamos os dados, Portugal não tem mais pequenas e médias empresas em proporção do que tem outros países. Nós temos a mesma porcentagem de micros, pequenas e médias empresas. O que nos falta é uma porcentagem de grandes empresas. Que serão uma espécie de locomotiva das outras. Precisamente. E uma das coisas que este exemplo da PT é muito interessante é porque, de facto, o que muitas empresas se queixaram durante décadas foi que as grandes empresas portuguesas, talvez até por algum saloio, saloísmo bacoco, privilegiavam fornecedores internacionais quando se internacionalizavam, mesmo quando iam para fora. O caso da PT, quando entrou no Brasil, havia muitas pequenas e médias empresas portuguesas que se queixavam que quando chegavam à sede da Vivo no Brasil, aquilo era igualzinho à Telefónica. Que nós lembramos que ele estava em associação com a Telefónica. Ou seja, a PT não servia de locomotiva, de trator em relação às empresas portuguesas para ajudar na internacionalização. Porque o processo de internacionalização é muito caro. Para uma pequena e média empresa tem um custo enorme. Ou vai a reboque daquelas empresas que já fornecem em Portugal, ou tem alguma dificuldade em entrar nesses mercados. Essa questão da PT estar a fazer aqui demonstra de um conjunto dessas empresas que existiam. Nós temos, ao longo dos últimos anos, exemplos espetaculares, passa alguma publicidade, para caso todos nós ouvimos falar do exemplo do professor da Y-Dreams, ou da Chip Idea do António Câmara, ou da Chip Idea do Epifânio da Franca, ou do Centro de Competências da Microsoft em linguagem que está instalada em Portugal, ou da Vision Box que tem os aeroportos já em Londres a ser controlados por uma operação de verificação de pessoas numa empresa portuguesa. Ou seja, nós temos um conjunto de pequenas e médias empresas tecnológicas. Os exemplos de centro de competências, já vai no 5º ou no 6º centro de competências em Alfragide. Portanto, nós temos conseguido, de facto, trazer para Portugal centros de competências desse domínio, só que às vezes a visibilidade do que se faz cá dentro não é fácil, e principalmente para as pequenas empresas e para pessoas que beneficiaram. Eu lembro sempre o professor António da Câmara dizia a brincar: eu sou fruto da bolsa de doutoramento que ganhei para estar no estrangeiro. Ou seja, e a capacidade do país tirar proveito do que foram os investimentos maciços que foram feitos na formação superior de muitos dos seus quadros mais qualificados não existia, também por falta, e aí é que voltamos à sua pergunta, por falta de um papel das grandes empresas portuguesas em acarinhar o que era cá feito, porque eles tinham medo de arriscar, tinham medo de servir de incubadora para as iniciativas. E verdadeiramente, nos últimos anos, temos de facto assistido. Agora, este exemplo da PT acho que é muito, muito feliz, mas vimos também, muito cedo, a EDP Inovação a fazer um conjunto de projetos em que aceitou que inovadores portugueses, portanto, servir de incubador e de teste para a fase da passagem da invenção à inovação e à entrada no mercado, para a qual os pequenos inventores e criativos não têm capacidade financeira para o fazer. Portanto, eu acho que este é talvez um dos caminhos que pode trazer frutos a mais curto prazo, se conseguirem, de facto, estas grandes empresas nacionais servir de alguma forma de incubadora para esse tipo de processos. Isabel, muitas vezes, e até porque esta semana é uma semana de orçamento do Estado, e este programa tenta marcar também um bocadinho essa diferença, porque vamos estar praticamente os dias todos a falar de orçamento de Estado, ou praticamente o dia todo, mas muitas vezes esquecemos de algumas competências ou de algumas
mais-valias que Portugal tem. Uma excelente rede rodoviária, uma excelente rede a nível de telecomunicações, nomeadamente ao nível de banda larga também, um ensino superior que é claramente um topo a nível mundial. Nós temos tudo cá em Portugal. Porque é que muitas vezes não damos essa visibilidade? Porque é que muitas vezes não aproveitamos essa massa crítica que já existe? Bem, eu acho que é fundamentalmente por falta de organização. E a organização é global. Não basta alguém ser organizado, individualmente falando, ou num grupo, se tudo à volta está desorganizado, nomeadamente a nível do setor Estado. E as coisas são difíceis, são burocráticas, são lentas e isso, obviamente, que faz as pessoas desistir, afasta eventuais investidores. Portanto, daí que eu insista que é preciso uma grande empresa ou grandes empresas que estejam já inseridas no mercado, já testadas, que tenham dado provas e que possam levar a reboque pequenas empresas. Só que muitas vezes também é verdade que a mentalidade dita que as pequenas empresas têm medo de ser engolidas pelas grandes empresas, descurando, se quiser, os ensinamentos do Carnegie, que dizia que se nos juntarmos aos gigantes, nos agigantaremos, mas que se nos juntarmos aos anões, sofreremos de nanismo. E, portanto, as pessoas, as empresas pequenas têm receio de serem engolidas pelo, entre aspas, tubarões, quando haverá toda a vantagem. Mas também há exemplos, e deixe-me que passe publicidade, que é para mim um exemplo muito interessante, que é Critical Systems, em que, por exemplo, Portugal salvou o SIS é o Sistema Informático Schengen, que não era possível, porque a Comissão Europeia não tinha em tempo reformulado o sistema informático que permitia a entrada destes dois alargamentos de 12 países, e Portugal, quando exerceu a presidência, concebeu, através da Critical Systems, um ovo de Colombo que eu acho absolutamente notável, que é o SIS One for All. O que é que fez? Permitiu, de forma graciosa, que os países que tinham aderido recentemente e que não tinham esta possibilidade de ter sistema informático, replicassem o nosso modelo informático. E, portanto, assim foi possível uma Europa mais segura, mais controlada, porque, de outro modo, com maior circulação, obviamente, de pessoas, de mercadorias, foi possível alargar a mais 12 Estados-membros aquilo que ainda hoje a Comissão Europeia não conseguiu fazer. Ou seja, estes países expõem que ainda hoje estão a viver no âmbito do controle do espaço Schengen, com o nosso sistema informático, que foi justamente criado pela Critical System e que foi dado graciosamente e replicado por estes países. E, portanto, eu acho isto aqui um exemplo fantástico. Uma empresa, aliás, que nasceu e cresceu fazendo sistemas críticos, e por isso o nome, e o mais curioso é que trabalha com vários concorrentes em termos de país, com interesses estratégicos muito diferentes e consegue, de facto, ganhar e marcar um ponto importante ao nível desses sistemas. Vítor, um dos pontos que retenho de algumas conversas que tive ontem com alguns gestores de fundos deste evento da PT é que há dinheiro a mais, há muito dinheiro para investir. A questão é muitas vezes encontrar empresas e projetos. O dinheiro não parece ser problema quando há bons projetos, pelo menos na palavra destes gestores. Não, de facto é, quer dizer, a liquidez, tendo desaparecido uma parte dos sistemas bancários face ao risco, muitas pessoas passaram a olhar para o nosso país como não possível de aplicação, mas o que nós temos verificado é que existe, e todos os dados revelam isso, portanto, existe um acumular de liquidez num conjunto de países e num conjunto de instituições que têm que encontrar destino. Portanto, e a questão aqui é encontrar um destino que permita, portanto, tornar Portugal também visível no radar das aplicações desses fundos. Que não é fácil, porque também muitos desses fundos, sinceramente, não aplicarão dinheiro em pequenas iniciativas, porque são fundos de grande dimensão. Este caso da PT, que trouxe agora estes investidores, foi um caso, mas nós temos na nossa praça eventos desta natureza, porque temos alguns dos portugueses bem colocados nessa indústria e que fazem regularmente roadshows de iniciativas em Portugal que poderão beneficiar de investimentos. Durante algum tempo foi a moda das energias renováveis, foi alguma moda de empresas tecnológicas também, em que houve processos dessa natureza, mas, de facto, a ideia é
se conseguirmos tornar-nos visíveis para um conjunto desses instrumentos financeiros que existem e continuam sem saber quando fazer o dinheiro, pode ser uma boa oportunidade para alguns dos empresários que têm neste momento produtos que precisam de financiamento. A banca portuguesa não tem condições de os financiar, mas podem ver nestes fundos de capital de risco, fundos de venture capital e seed capital, instrumentos financeiros que os poderão apoiar no seu desenvolvimento. Portanto, é de facto uma oportunidade importante. É preciso aparecermos no radar desses investidores. E trazê-los cá também acabou por ser muito útil, uma boa opção. Isabel, uma das empresas participantes neste evento dizia-me ontem a um dos gestores de uma empresa que a empresa faz aplicações para telemóveis, começou por uma empresa muito pequenina e agora fatura mais de €500 mil, o que ainda é uma empresa relativamente pequena, mas dizia-me de facto, com uma margem muito elevada, que começa a pensar em deslocar a empresa, por exemplo, para a Holanda, porque o nível fiscal em Portugal é muito elevado. E este é um dos problemas também de ter uma empresa em Portugal. Muitos impostos. Muitos impostos, continua a insistir muita burocracia, o que agrava os custos, mas a carga fiscal é um elemento muito desincentivador da instalação de empresas em Portugal. E inevitável que falemos do orçamento, e com este aumento enorme de impostos, obviamente que são as pequenas empresas que são apanhadas na malha e na rede, porque as grandes, essas, à partida, já se deslocalizaram há muito. Estou-me a recordar da Jerónimo Martins, estou a dizer bem, que se deslocalizou em termos de situação financeira, de sede financeira, de residência financeira, para a Holanda, onde de facto a carga fiscal é bastante mais simpática. Mas isto é um fenómeno que existe não apenas em Portugal, recordo, mas também, por exemplo, em França. Agora, quando os impostos foram aumentados, aquela mega empresa, aquele império da Louis Vuitton, Moët Chandon, etc., deslocalizou-se, ou pelo menos ameaçou deslocalizar-se financeiramente para a Bélgica, inclusive o seu proprietário pedir a nacionalidade belga, o que não seria, com certeza, muito difícil. Portanto, digamos que isto tem a ver com a harmonização fiscal que, a nível da União Europeia, deve ser feita e que eu diria que é quase impossível de fazer. É impossível de fazer, pelo menos enquanto não forem alterados os tratados, porque estas questões são deliberadas por unanimidade. A Irlanda, como sabemos, tem uma fiscalidade muito atrativa para as empresas, não quer prescindir dela e, portanto, esta harmonização que era absolutamente necessária para que não houvesse situações mais gravosas em Portugal do que há, por exemplo, na Irlanda, em termos de tributação das empresas, pudesse ser, se não harmonizada, o que eu acho muito difícil, pelo menos aproximada, como foi relativamente às diretivas do IVA. Portanto, haver uma aproximação de impostos de fiscalidade ao nível, pelo menos do IRC, uma vez que o IRS já me parece mais difícil, mas é verdade que esta fiscalidade elevada que impende sobre as sociedades que tenham sede em Portugal são um elemento desincentivador da captação de investimentos estrangeiros, seja para estes novos centros de competências, seja para qualquer outra atividade. Vítor Scária, uma constatação, quando olhamos para alguns setores, verificamos que de facto tem vindo a conseguir atrair para Portugal um conjunto de clientes, um conjunto de mercado importante. Estou a falar, obviamente, nomeadamente da educação. Ao nível do ensino superior, algumas universidades têm vindo a trazer alunos estrangeiros para Portugal. Ao nível da saúde, também têm conseguido trazer alguns doentes para tratamentos muito específicos, tendo em conta, obviamente, aquilo que é a qualidade dos nossos médicos. Há outros setores que começam a aparecer no radar. Não é apenas exportar. Quando pensamos em exportar, pensamos muitas vezes em enviar produtos para fora. Aqui também, e para além do turismo, esse é um setor tradicional, há aqui a possibilidade de trazermos pessoas a Portugal e tentarmos que algum dinheiro aqui fique, tentando fazer, obviamente, um trabalho de valor acrescentado. É verdade, a exportação de serviços. Nós somos, enquanto aparentemente poderemos ser pela primeira vez, ter saldo positivo em termos de balança comercial desde o tempo da Segunda Guerra Mundial este ano, nós somos excedentários em serviços e não é só em turismo. É verdade que o turismo são 50% das exportações de serviços, ou grosso modo as viagens de turismo, mas o que é o facto nós temos um conjunto de serviços
que são exportados, sem necessariamente trazer pessoas a Portugal, porque são prestação remota de um conjunto de serviços, e nomeadamente serviços com alguma elevada intensidade tecnológica. Durante alguns anos ouviu-se falar, também fruto de uma aposta clara nessa área, na questão da balança de pagamentos tecnológica. A balança de pagamentos tecnológica é precisamente isso, registra um conjunto de pagamentos associados à prestação de serviços tecnológicos. Os casos que estamos a falar, falámos há pouco dos centros de competências da Nokia Siemens em Alfragide, basicamente o que eles fazem é prestar serviços a um conjunto de operadores de telecomunicações no mundo inteiro, a partir de um conjunto de pessoas que estão sentadas a umas mesas em Alfragide. E nós sabemos que existem em Portugal um conjunto desses shared services. Há pessoas que, de uma forma tratora, falam de call centers, mas a maior parte destes call centers são call centers tecnológicos e prestam serviços de elevada qualidade a um conjunto tanto de clientes internacionais, seja a banca, seja a operadores, fundamentalmente o caso da Nokia Siemens, a operadores tecnológicos. Mas há outras áreas, portanto, estes casos que estamos a falar aqui em torno da PT, muitos deles não precisam de sair de Portugal para prestar os seus serviços, porque de facto, fruto também das condições que existem hoje em termos de rede de banda larga, é possível estar em Portugal a prestar serviços de assistência remota por o mundo inteiro. Um caso parecido ao da Nokia Siemens, que estava em Portugal, que era a Fujitsu, eu lembro-me que na altura eles faziam a manutenção de todos os sistemas informáticos da BP, no mundo inteiro, nomeadamente nos petroleiros. Portanto, uma das coisas que eles tinham era à frente um mapa, a saber onde é que estavam, entrar remotamente num computador, a fazer a gestão informática a partir das torres de Lisboa, e era assim que se trabalhava. Ou seja, esse é claramente uma área de aposta e claramente do ponto de vista de rendibilizar os que foram alguns investimentos na área da educação e do ensino superior, do ponto de vista de os nossos jovens terem qualificações em línguas, em áreas de informática e TIC, que podem agora ser claramente rendibilizados do ponto de vista de aproveitar e aproveitando ainda algum nível mais baixo de custos laboral que existe em Portugal, em termos de remuneração por hora, que permite a algumas das empresas instalarem em Portugal centros de competências que permitam servir para o mundo inteiro. Mas essa tem sido uma dinâmica do ponto de vista de engenharia, projetos. Se nós formos à balança de serviços, vemos que o turismo tem vindo a perder, embora seja relevante, tem vindo a perder algum peso e tem vindo a surgir novas áreas muito associadas a isso, serviços tecnológicos, serviços de engenharia, serviços de consultoria, que são feitos a partir de Portugal para o mundo inteiro. Todas essas empresas agora do outsourcing e isso fazem em Portugal um conjunto de serviços muito relevante em que nossos jovens depois vão. Os casos mais conhecidos que ouvimos falar vão para Angola prestar serviços, as nossas consultoras, que a partir de Lisboa servem, ouve-se falar, estão 300, estão 400 jovens em Angola a prestar serviços, mas são serviços de valor acrescentado e bem diferente do que sem desprimor, do serviço tradicional de construção civil ou de trabalho na agricultura ou serviços domésticos dos anos 60. Portanto, estamos a exportar know-how, a qualidade da qualificação dos nossos trabalhadores. Já agora, se me é permitido, só para completar aquilo que o Vítor disse, por exemplo, no âmbito da saúde, sabemos que a população portuguesa e europeia está cada vez mais envelhecida. A PT mostrou uma prestação de serviços absolutamente fabulosas, possibilidade de se fazer exames sofisticadíssimos já à distância e, portanto, criando até inclusive um turismo de saúde onde nós começamos a dar cartas. Aproveito só uma nota que parte desta capacidade de Portugal também se afirmar por essa via tem a ver com uma coisa, é que Portugal tem a dimensão certa para testar algumas destas aplicações e fê-lo. Ou seja, por exemplo, o caso do Serviço de Saúde, o que a PT está a fazer é replicar o que foi uma aposta de ter um call center de saúde em Portugal, que existiu. Muitas empresas precisam de um local para testar as suas aplicações. Países grandes, às vezes, têm uma dificuldade, é que não conseguem fazer uma aplicação generalizada. Portugal tem uma dimensão que permite fazer pilotos, havendo condições, agora infelizmente as condições financeiras do Estado não permitem fazer algum desses pilotos, mas durante alguns anos conseguiu-se fazer alguns pilotos que permitiram tornar Portugal interessante para o teste e o desenvolvimento de aplicações em certas áreas, na educação, na saúde e mesmo na administração administrativa. Nós tivemos vários exemplos de aplicações feitas no nosso sistema fiscal, que é um caso típico, que são case studies e aplicados neste momento de forma internacional, que vieram cá aprender como fazer. Isabel falou há bocado do exemplo do SIS One for All, que foi um exemplo espetacular de havia um problema que ainda não está, o SIS2 não existe, o SIS One for All foi desenvolvido e aplicado por causa havia capacidade de testar em Portugal, que não é possível testar noutros países porque a dimensão é demasiado grande e o custo de teste é demasiado grande. Somos acessíveis também para muitas empresas, quer, por exemplo, outras áreas também agora na iluminação das cidades, na mobilidade sustentável dentro das cidades. Podemos fazer nas nossas cidades e nas nossas... Temos empresas a querer fazer cá testes. Porquê? Porque temos uma dimensão suficiente para testar e não somos demasiado grandes para assustar. Portanto, é uma maneira de fazer também aproveitar estas oportunidades.
Isabel, e para terminar, do ponto de vista cultural, reunimos aqui um conjunto de características interessantes. Por um lado, aculturamos-nos facilmente nos países onde estamos. Há pouco o Vítor falava dos 300 jovens portugueses que estão em Angola, mas em todos os países rapidamente criamos redes e criamos uma boa relação, mas sobretudo também em Portugal. Há um grande fascínio, diria, pelas novas tecnologias, uma grande aderência, há uma absorção muito grande por parte da população. Fomos um dos países europeus, muito antes de que alguns países do Norte, a ter 100% de taxa de penetração de telemóveis. Gostamos das tecnologias. Sim. Isto é uma vantagem, obviamente. E redes multibanco também. Eu recordo-me de, em muitos países considerados mais desenvolvidos que o nosso, não terem dado o salto tecnológico, sobretudo por parte da população em geral, muitas vezes com a educação básica ou menos do que isso, e de facto que aderiram de uma forma absolutamente notável às novas tecnologias, porque eu acho que nós em Portugal é quase um produto de dinossauros, quando em muitos países ainda nem sequer existe. Portanto, eu presumo que houve aqui um salto tecnológico, ou seja, passou-se, se quiser, da primeira geração tecnológica para a terceira geração, sem passar pela segunda muito rapidamente. As pessoas aprenderam e aderiram também muito facilmente às novas tecnologias, e isso explica porque é que nós temos exemplos, inclusive em linha, que também são, como o Vítor disse, piloto e exemplo para o que outros países venham ver como se faz, por exemplo, em matéria de administração eletrónica. Para a criação de empresas, para registros, para uma série de atos que, se fossem feitos presencialmente, levariam provavelmente dias ou semanas a fazer. E nessa perspectiva, nós demos aqui um salto, que presumo que não temos continuado, infelizmente, mas onde Portugal se poderia ter afirmado no domínio de uma administração pública moderna, diferente, tecnológica, e que poderia mitigar todos estes constrangimentos burocráticos que deixaram de existir pelo facto de muitos atos serem praticados em linha, designadamente nos tribunais. Hoje em dia, e solicitadores de execução, por exemplo, tudo é feito através de plataformas estabelecidas que funcionam muito bem, de forma muito eficiente, que são seguras e, mais do que isso, que permitem um conhecimento em tempo real. Nós podemos estar a fazer uma peça processual, e falo da minha área, um domingo, um dia santo, onde quer que seja, nas Caraíbas, em Portugal, em Freixo de Espada à Cinta, porque, de facto, isso permite-nos trabalhar em qualquer parte do mundo sem necessidade de nos deslocarmos, neste caso, ao Tribunal, à Conservatória, onde quer que seja. Vítor, este ponto parece-me particularmente interessante porque os portugueses, de facto, absorvem com muita rapidez todas estas inovações. Pensemos, há meia dúzia de anos passávamos horas para entregar a declaração de IRS, hoje são praticamente muito poucos, diria, os portugueses que entregam a declaração via papel. De facto, como a Isabel disse, nós temos um conjunto de exemplos de áreas onde, talvez por termos começado atrasado, em algumas áreas permitiu-nos saltar etapas e ir para aplicações muito mais user-friendly, mas depois houve, de facto, exemplos de aposta em alguns domínios que generalizaram e a aceitação. Ou seja, eu lembro perfeitamente quando se começou a discutir algumas destas coisas de fazer eletronicamente um conjunto de coisas, mas como é que uma população com a quarta classe, como é que é pensável? E o que é engraçado é que essas pessoas aderiram. Todos nós nos lembramos daquelas filas estúpidas que faziam no multibanco para ir consultar o saldo de vez em quando, que as pessoas habituaram-se, que achavam aquilo engraçado. Tornou-se uma parte da sua vida e os ganhos que permitiu em termos de organização da nossa vida, seja de trabalho, seja de lazer, de facto os portugueses têm demonstrado uma capacidade de aceitação e de habituação à inovação muito, e à generalização, porque em todos os países há sempre os gadgets, aqueles que gostam de gadgets e estão sempre para essa experimentação, os inovadores. Mas em Portugal o que é engraçado é que há uma generalização muito rápida desses processos, ou seja, e há adesão por parte de uma franjas muito vastas da população. Em alguns casos foram obrigados, toda a gente se queixou quando obrigaram a que X pessoas tivessem que, por exemplo, o caso das declarações de impostos, começou por ser uma obrigação para alguns deles. E isso depois acabou por facilitar bastante, porque depois de obrigar a dizer, afinal tem uma vantagem. Aquela resistência à mudança dos velhos do Restelo também foi quebrada por alguma obrigação. Mas concordo plenamente, quer dizer, isso tem permitido, de facto, criar mercado até para que depois essas experiências sejam vendidas lá fora, porque como eu testo cá dentro, depois tenho capacidade de vender lá fora. Rui
Pedro, deixe-me só dizer, sem publicidade, um exemplo de um anúncio comercial de uma marca de telemóveis em que põe pessoas das aldeias do norte profundo, justamente a manusear telemóveis de última geração, como se fossem cajados para pôr as ovelhas no redil. Portanto, esta marca de telemóveis apanhou muito bem o espírito do povo português e da sua adaptação às tecnologias mais sofisticadas. E, no fundo, um cajado não deixa de ser uma espécie de georreferenciação do gado, de uma forma um bocadinho mais arcaica. Vamos partir para a segunda parte desta Comissão Executiva. Na segunda parte vamos falar de poupança. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.